Já antecipei aqui, a gente vai conversar agora com o relator dessa proposta que limita decisões monocráticas do Judiciário, que é o deputado do PL, Felipe Barros. Deputado, boa tarde ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. Já abrindo aqui a minha primeira pergunta, a gente conversava, não sei se o senhor teve a oportunidade de ouvir um pouco, mas para mim, que acompanho bastante a política em Brasília, eu fiquei com muita dúvida do momento, do porquê tirar essa PEC da gaveta neste momento, sendo que ela foi aprovada no Senado no final do ano passado e havia ali uma espécie de acordo tácito para que isso não tivesse um andamento. E logo depois do acordo ali das emendas parlamentares ou do embate, a Câmara vem com essa proposta e tira da gaveta. Foi uma retaliação? Oi, Andréia, boa tarde. Em seu nome, eu cumprimento todos que estão aí no estúdio. Uma alegria falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Veja, eu reconheço, Andréia, que o momento que nós estamos vivendo é um momento de tensionamento, principalmente em decorrência das recentes decisões relativas às emendas. O que eu tenho dito desde ontem, desde que a presidente Carol Detoni me designou relator, é que essa matéria específica, né, a PEC 8, relativa às decisões monocráticas, é um assunto que o próprio Supremo, na gestão da ministra Rosa Weber, debateu e fez alterações no seu próprio regimento interno. O Senado, no momento seguinte, entendeu que era necessário dar um passo a mais, fez essa PEC, o Senado debateu amplamente e agora essa proposta chegou na Câmara dos Deputados. Nesse primeiro momento, na Comissão de Justiça, e eu como relator da PEC na Comissão de Justiça, tenho uma única prerrogativa. O regimento nos determina que na CCJ as propostas de emenda à Constituição sejam debatidas exclusivamente sob o ponto de vista da admissibilidade. Ou seja, eu como relator da PEC na CCJ, só poderei analisar se a PEC cumpre os requisitos legais e constitucionais ou não. O mérito da proposta, se o texto que veio do Senado é bom, se é adequado, se faz outras alterações, se prevalece o texto que o próprio Supremo colocou no seu regimento interno ou se prevalece o texto do Senado, essa análise de mérito é uma análise do segundo momento. Se a Comissão de Justiça entender pela admissibilidade, aí cria-se uma comissão especial, os partidos políticos indicam os seus representantes, se elege um presidente, se elege um relator, e aí a comissão especial vai se debruçar sobre o mérito. Então, é um movimento natural do parlamento, reconhecendo que o momento é de tensionamento, e a minha cautela como relator, disse isso até ontem no meu Twitter, é tratar o tema de forma técnica, séria e sóbria que o assunto requer. Mas o senhor é a favor da proposta? Veja, no mérito, sim. Eu ainda não terminei, André, o meu parecer da admissibilidade. Devo protocolar na semana que vem. Quero ainda conversar com os demais líderes partidários, levar esse assunto na reunião de líderes que deve acontecer na terça-feira da semana que vem. E depois disso, aí sim, apresentar o meu relatório. Vocês sabem que no parlamento ninguém faz absolutamente nada sozinho. De nada adianta eu apresentar um parecer, mesmo que eu tenha as minhas posições pessoais, mas se isso não tiver sido dialogado com os demais líderes partidários. Então, já falando para vocês em primeira mão, na semana que vem eu quero levar esse assunto à reunião ao Colégio de Líderes na terça-feira e aí entender o que os demais partidos pensam, principalmente em relação ao timing. Se apresentamos agora, se apresentamos um relatório depois da eleição para esperar esse ambiente distensionar um pouco, se espera primeiro solucionar a questão das emendas para depois apresentar o relatório, enfim, nós vamos tentar construir maioria e eu vou na terça-feira sentir dos líderes partidários qual que é a ideia de cada partido. Deputado, o senhor tendo um processo no Supremo Tribunal Federal, o senhor não acha que o senhor deveria ter se declarado impedido de ser relator num caso envolvendo o Supremo? Merval, obrigado pela pergunta. Eu vou parafrasear o Walter Barelli, ex-ministro, foi ministro do Itamar Franco, quando ele disse que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja, eu tenho
esse inquérito no Supremo Tribunal Federal, à época que eu fui relator da Comissão Especial do Voto Impresso. Esse relatório já está finalizado, há um parecer do Procurador-Geral da República pelo seu arquivamento. Nós estamos aguardando, então, há mais de um ano, essa decisão por parte do Poder Judiciário. Agora, como eu dizia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou deputado, tenho todas as minhas prerrogativas, sou advogado, estou no meu segundo mandato, participei de praticamente todos os debates na Câmara sobre reforma do processo penal, reforma do Código de Processo Civil, todas as alterações à lei da OAB. Eu participo e tenho participado ativamente de todos esses debates. Certamente foi por isso que a presidente Carol Detoni me escolheu como relator dessa proposta. E é nesses termos que eu gostaria de trazer o meu relatório. Em termos técnicos, jurídicos, é um assunto que já foi enfrentado pelo Senado. O próprio Supremo também, no seu regimento, já trouxe uma solução para essa problemática relativa às decisões monocráticas. E vou tentar distensionar completamente, tentar distensionar o momento possível. Não vou utilizar essa proposta e a minha relatoria como tensionamento. Afinal de contas, esse não é um assunto de oposição versus governo, de direita versus esquerda. É uma proposta que... Mas, deputado, Senado, desculpa, só para complementar aqui, o senhor faz parte da base do ex-presidente Bolsonaro, e a base do ex-presidente tem como uma das principais pautas, agendas, esse enfrentamento com os poderes, principalmente o judiciário. O Merval fez essa pergunta do inquérito e eu estava aqui lembrando, até comentei no comecinho do programa, que tem alguns integrantes no Supremo e também no próprio Parlamento que enxergam essa escolha do senhor para relatar essa PEC como uma escolha estratégica, como um instrumento de pressão, inclusive para o senhor usar isso como uma espécie de moeda de troca no caso do senhor que está lá no Supremo. É para isso? Não, André, não é o meu perfil. Outra coisa, no próprio Senado, nós tivemos votos de senadores da base do governo quando foi aprovada. O próprio líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, votou favoravelmente a essa proposta. Eu relembro que eu e o meu relatório vai tratar exclusivamente sobre a admissibilidade, se a PEC cumpre ou não requisitos formais e legais para continuar sua tramitação. Não me compete, nesse momento, como relator da CCJ, adentrar o mérito da proposta. Então, eu conversava hoje cedo com um colega parlamentar de outro partido e ele dizia para mim o seguinte, ele falou, Felipe, o momento de tensionamento em decorrência dessa questão das emendas é tão grande que se escolhesse um relator de algum partido de centro, certamente alguns interpretariam como uma reação dos partidos de centro por conta da decisão das emendas. Se escolhesse alguém do governo, certamente alguns interpretariam como uma reação do governo ao parlamento por conta dessa questão também relativa às emendas. Então, independente do relator, creio eu que, e independente do partido político e da vertente política do relator, creio eu que haveria críticas que são naturais, numa democracia, mas certamente haveriam críticas para todos os lados, e isso decorre justamente desse momento de tensionamento. Então, assim, qual é a minha principal missão nesse momento, falando de modo muito tranquilo para vocês? Distensionar, evitar que esse assunto seja tratado como cabo de guerra. Se tiver que esperar mais um pouco para apresentar o relatório, nós vamos esperar. Se tiver que apresentar nas próximas semanas, nós vamos esperar. Eu não vou tratar esse assunto, Valdo, estou te vendo aqui, não vou tratar esse assunto como um assunto de cabo de guerra ideológico, seja para um lado, seja para o outro. Deputado, boa tarde. Deputado, boa tarde, Valdo. Eu acho que é bom o senhor falar que vai distensionar esse assunto, vai evitar que ele seja ali usado como moeda ali, como para pressão sobre o Supremo, mas a gente sabe que essa proposta estava aprovada no Senado desde novembro do ano passado e chegou na Câmara e foi engavetada. Não estava lá e foi até combinado que isso assim ficaria. Aí, de repente, essa proposta é recolocada à mesa quando vem essa decisão do Supremo de suspender as emendas impositivas. Claro que foi uma reação, né? Então, eu queria que o senhor falasse. Não é o estilo do seu partido
fazer enfrentamento em relação a temas do STF, se eu olho para o passado recente, nesse tom mais comedido, tranquilo, sem tensão, vai mudar? Vocês não vão usar isso como enfrentamento político, porque até hoje sempre usou como enfrentamento político. Essa proposta, o senhor pode me garantir que não foi uma reação à decisão do Supremo? É isso que o senhor está querendo dizer? Valdo, eu não estou dentro da cabeça do presidente Lira para responder por ele. O que eu posso te dizer para você, para quem está nos acompanhando, é a minha posição. Eu não vou utilizar esse assunto como cabo de guerra. Como disse a vocês, devo apresentar na semana que vem, na terça-feira, na reunião de líderes, qual é a minha ideia, ouvir dos demais partidos. Se tiver que esperar um pouco mais de tempo antes de apresentar um relatório, nós vamos esperar. Se pretenderem que se resolva, em primeiro lugar, esse imbróglio relativo às emendas, para depois a gente analisar a PEC que eu estou relatando, nós vamos aguardar, vamos continuar conversando com os demais partidos e com quem tiver que conversar, porque esse é um assunto de ordem técnica e de ordem jurídica. Toda vez, e vocês são prova disso, porque vocês cobrem a política todos os dias, toda vez que um assunto técnico é contaminado pela disputa política e ideológica, dificilmente esse assunto avança na Câmara. Então, reconhecendo que esse é um debate importante, que o próprio Supremo já fez internamente ao alterar o regimento interno, e reconhecendo que o próprio Senado já legislou, eu acho que é um assunto de suma importância, que a Câmara tem toda a prerrogativa de avançar, agora é entender qual é o melhor momento para isso. Deputado, eu entendo que realmente esse tema seja importante. Não é? É importante discutir decisões monocráticas do Supremo. Eu até lembrei agora recentemente que é o seguinte, quando uma decisão monocrática que agrada os membros do Congresso, não estou falando só da Câmara não, Câmara e Senado, ninguém reclama de uma decisão monocrática do Supremo. Quando a decisão monocrática do Supremo é contra interesses da Câmara e Senado, aí vem a reclamação geral, né? Aí só me diz agora, talvez seja melhor esperar a questão das emendas resolver para a gente então tramitar. Ou seja, parece que é exatamente isso, né? Ou seja, vamos ver se a questão das emendas vai ser solucionada do jeito que o Congresso quer. Se for, a gente dá uma tramitação para essa PEC. Se não for, a gente dá outra tramitação. É isso? Valdo, boa pergunta, porque o que eu disse nós, na Câmara, não fazemos absolutamente nada sozinhos. Então, eu devo apresentar um possível relatório na terça-feira da semana que vem, e eu dependo dos meus pares na CCJ para votar ou não votar. Então, se você me perguntar, por exemplo, a minha posição pessoal em relação à decisão do ministro Flávio Dino sobre as emendas, em especial as emendas de comissão, eu sou favorável. Tem que ter, de fato, mais transparência, rastreabilidade. Então, eu, pessoalmente, não quero e não vou misturar um assunto com outro. O que eu quero é distensionar, evitar que esse assunto, que é de ordem jurídica e técnica, seja contaminado por esse ambiente de tensionamento que se criou em decorrência dessa discussão sobre as emendas. Nós continuaremos conversando com os demais partidos para entender qual é o melhor cenário para que a proposta avance na Câmara de modo natural, sem criar tensionamento com qualquer poder que seja, e de modo que esse ambiente externo, principalmente em decorrência do debate sobre as emendas, contamine essa discussão que, repito para vocês, Mas, deputado... o próprio Supremo já fez, o Senado já fez, e nós agora vamos, de forma muito natural, analisar na Câmara. O senhor que roda o país, enfim, o senhor é um político já há algum tempo e tenho certeza que tem conhecimento das causas que são emergenciais importantes para o país. O senhor acha que isso é um tema urgente para a Câmara debater? O senhor acha que isso é prioridade do país? Veja, quando nós tivemos a discussão no Senado, uma parcela considerável da comunidade jurídica apoiou a proposta, por entender que uma lei, quando é aprovada pela maioria dos deputados e senadores, ou um ato do Poder Executivo, que foi eleito por 50% mais um, pelo menos, da população do nosso país, não pode ser simplesmente suspenso de forma liminar e monocrática. Então, existe um debate jurídico acerca, principalmente,
das legislações que são aprovadas pelo Congresso e dos atos normativos feitos pelo governo. Nós, no governo passado, éramos governo, hoje somos oposição. Então, você veja, esse é um assunto que não depende de oposição e de governo. Nós estamos debatendo juridicamente qual é a medida e de que forma essa medida pode ser feita para questionar legislações aprovadas por maiorias qualificadas no Congresso e atos normativos feitos e emanados pelo Poder Executivo, que se elegeu sobre a maior parcela da população. Então, o que nós estamos debatendo é uma questão jurídica. Qual é a forma, ou qual a melhor forma de se questionar legislações e atos normativos? Eu tenho dito que nós precisamos, e é natural num sistema democrático, que o Congresso debata todos esses assuntos, em conjunto com os demais poderes, com as demais instituições, ouvindo a comunidade jurídica. Esse tem sempre sido o meu perfil, né, desde o meu mandato passado, quando participei das comissões especiais de reforma do Código de Processo Penal e demais propostas que são mais delicadas e sempre ligadas ao aspecto jurídico. Né, nós temos inúmeras outras prioridades, mas essa também é uma prioridade. Tanto é que a comunidade jurídica se manifestou maciçamente quando essa PEC tramitou no Senado. Deputado, boa tarde. Aqui é André Trigueiro. O senhor sabe que o senhor está dando entrevista hoje aqui no Estúdio I pelo fato do enorme constrangimento que a sua indicação para essa PEC determina exatamente nas relações entre a Câmara e o STF. O senhor, nessa entrevista, já usou várias vezes a palavra tensionamento ou distensionamento ou distensionar, parecendo reconhecer que a tensão está no ar. E a tensão é por motivos óbvios. O senhor é investigado no STF e o senhor está agora relatando um assunto que causa algum embaraço no Supremo, que, como já dissemos aqui, internamente já determinou regras para atender a expectativas não apenas da Câmara, mas da sociedade. O senhor reconhece que a sua indicação causa algum constrangimento perante seus investigadores? Essa é a primeira pergunta. A segunda, o que seria exatamente distensionar? André, obrigado pela pergunta, porque, como eu dizia para vocês há pouco, né, eu conversava hoje cedo com um colega, que é inclusive de outro espectro político, mais ligado ao governo, e ele dizia para mim que, independente do relator, certamente haveria crítica, né, seja do governo, seja dos partidos de centro, ou seja da oposição. Né, para cada uma dessas situações haveria uma crítica específica. Então, eu acho que esse momento que a gente tem vivido, em especial depois dessas decisões recentes, o que eu repito para vocês, do ministro Flávio Dino, no qual eu concordo boa parte do teor dessas decisões, diga-se de passagem, eu pessoalmente, esse momento de tensionamento não pode ser utilizado para evitar o processo de tramitação no Senado Federal, no próprio Supremo Tribunal. E se me permite, esse inquérito que eu respondo no Supremo Tribunal Federal foi por conta da minha relatoria, quando fui relator da Comissão Especial do Voto Impresso, e se me permite rapidamente falar para o nosso telespectador, quando eu fui relator da Comissão Especial do Voto Impresso, uma pauta que eu sempre defendi, uma pauta, inclusive, que já passou pela defesa de vários deputados e senadores de inúmeros espectros políticos, nós aprovamos, por unanimidade dos membros da comissão especial, o pedido para que fosse disponibilizado para nós o inquérito que nós divulgamos na live. Todos os deputados, dos petistas aos... Deputado, o senhor... Deixa eu tenho que interromper o senhor, desculpa, mas o senhor, não é por isso o inquérito do Supremo, é por causa de uma suspeita de que o senhor teria vazado o inquérito das urnas eletrônicas para o ex-presidente Bolsonaro. É, exatamente esse, André. Então, mas o senhor teria vazado uma investigação sigilosa, que o senhor pediu, teve acesso, exatamente por causa da prerrogativa de parlamentar, e teria usado isso, passado para o ex-presidente Bolsonaro. Isso aqui está no relatório da PF, tá? Só para contextualizar para o nosso assinante. Só para poder explicar, André, para você e para quem está nos acompanhando. Né, quando eu fui o relator, houve um requerimento
formal, aprovado pela unanimidade dos membros da comissão especial, e isso, André, eu posso mandar para todos vocês, está tudo documentado. Todos os deputados, por unanimidade, aprovaram o requerimento pedindo cópia do inquérito. Esse inquérito chega para a Câmara dos Deputados formalmente, em resposta a esse requerimento que a unanimidade dos membros da comissão especial naquele momento havia aprovado, e chega pelos meios formais à Câmara dos Deputados. E chega pelos meios formais para a Câmara dos Deputados, pelo delegado responsável por esse inquérito, sem qualquer anotação de sigilo. Tanto é que quando o Supremo Tribunal Federal, aliás, a Polícia Federal abre o inquérito para investigar o possível vazamento desse inquérito, houve uma sindicância da Polícia Federal, houve a manifestação da Corregedoria da Polícia Federal e a própria Procuradoria da Câmara dos Deputados trouxe todos esses documentos e, com base nisso, o Procurador-Geral da República à época pediu o arquivamento, porque houve um pedido formal da Câmara dos Deputados ao delegado para que disponibilizasse para a Câmara o teor do inquérito. O delegado responde não a mim, responde formalmente ao e-mail institucional da Câmara dos Deputados, fornecendo cópia daquele inquérito. Essa cópia não foi disponibilizada apenas a mim, foi disponibilizada para os 513 deputados, em obediência ao ato normativo da Câmara dos Deputados, que disciplina o recebimento de documentos externos, e nesse ato normativo, o presidente da Câmara à época, eu não me lembro exatamente o ano que foi editado esse ato normativo, mas era da década de 90, esse ato normativo diz que quem envia o documento ao Parlamento brasileiro, se esse documento tiver sigilo, quem envia o documento deve dizer que há documento. E aí esse documento é colocado num sistema próprio da Câmara dos Deputados. Então, com base em todos esses argumentos, a própria Procuradoria-Geral da República à época pediu o arquivamento, a Procuradoria, da Câmara dos Deputados acostou todos esses documentos ao inquérito, e nós estamos aguardando então, finalmente, a conclusão desse inquérito após o parecer da PGR. Por isso que eu disse, salvo engano, ao Merval, utilizando as palavras do Barelli, ex-ministro Itamar Franco, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu não quero que um assunto seja misturado ao outro, sei e compreendo que o momento é de tensionamento, mas devo tratar essa proposta de emenda à Constituição da maneira técnica e dentro dos parâmetros regimentais. O regimento me obriga a analisar apenas a admissibilidade, ou seja, deputado, se a PEC ela respeita ou não os critérios legais para continuar sua tramitação. Para a gente fechar, duas perguntas rápidas. Quanto o senhor conversou sobre isso já com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e se o senhor já falou sobre isso com o ex-presidente Bolsonaro? Ainda não falei, Andréa, com nenhum dos dois, como eu estou como líder da oposição e toda terça-feira nós temos a reunião de colégio de líderes, eu disse que quero levar esse assunto ao colégio de líderes na terça-feira da semana que vem. Certamente o presidente Lira, assim como eu, está focado nas eleições municipais, eu não sei ao certo se o presidente Lira está no Alagoas ou está em Brasília, mas, de qualquer forma, como nós temos reunião do Colégio de Líderes na terça, eu vou levar esse assunto para ser debatido lá na residência oficial do presidente na terça-feira. Com o presidente Bolsonaro, eu também não falei, sei que ele está em viagem pelo interior de São Paulo e, por isso, também não o incomodei com isso. Deputado, eu queria agradecer a presença do senhor aqui, a gente está sempre à disposição para o debate, para as informações, esclarecimentos. Obrigado, até a próxima. Obrigado, André, pela oportunidade de falar com todos vocês. Também estou à disposição. Uma boa tarde.